E aí, gente? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ver a quarta semana. Então vamos lá. Então, gente, vamos ver a semana, terminar aí a semana 3 e a semana 4. Esse material está lá na unidade 5, no capítulo 9, começando na página 142 do nosso livro didático, tá? Esse material aqui, ele está praticamente englobando o que está no PET e com algum pouco mais de explicação, né? Então, vamos ver o que é um fenômeno óptico. Um fenômeno óptico, olha só, quando um feixe de luz se propaga em determinado meio, né, e atinge uma superfície de separação com outro meio, ou seja, eu tenho, por exemplo, eu tenho a água e o ar. Então, a separação do meio é entre o ar e a água. Então, a luz chega aqui na água e aqui ela vai passar a propagar diferente, né? Então, o meio ou então a luz que bate numa parede, ela está no ar e bate na parede e é isso. Aí, o que é que vai acontecer? Pode acontecer os seguintes fenômenos. A luz pode refletir, que é a reflexão. O meio o meio que ela bater pode absorver a luz, pode refratar, né? Ou pode dispersar, ou o espalhamento da luz. Dispersar, né? Sair por aí, né? Cada um para um lado. E espalhar também, mais ou menos a mesma coisa. E aqui, então, vamos estudar esses fenômenos separadamente. Então, vamos primeiro ver o que é a reflexão da luz. A reflexão da luz, ela ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície, que é chamada de refletora, né? E retorna ao meio de origem, onde se propagava anteriormente. Quer dizer, ela vem no meio, bate na superfície e volta para o meio. No caso, a reflexão da luz, vamos destacar duas situações, a regular e a difusão da luz, ou reflexão difusa. Então, olha só, aqui eu tenho o ar e a água. O que acontece aqui? Então, esse aqui, ó, deixa eu até colocar de outra cor aqui, ó. Então, a luz tá vindo, né? A luz está refletindo, ó, os raios solares, no caso aqui, né? Então, ela tá vindo, batendo na água, na superfície, ó, né? Como a água é nós podemos considerar uma reflexão regular. Então, é uma reflexão regular da luz. É uma superfície certinha. Ela é polida, ela é lisinha. Ela é super, super lisa. Então, a água é uma superfície lisa. O que vai acontecer? A luz ela vai bater na superfície e ela vai voltar na mesma, né? Ela vai vir, se ela vem assim, ela volta assim, né? Ela vem e volta no mesmo ângulo, porém ao contrário, né? Então, ela vai refletir. Se ela vem direto assim, ela vai voltar direta também. Então, numa superfície regular, ó, a reflexão regular, ou seja, que o raio bate, tá vendo? E ele volta certinho na mesma. Então, ele vem e volta para o meio, né? Ele bate na água e volta para o meio de forma regular, certinha. Ela acontece quando um feixe de luz atinge uma superfície polida e é refletido de forma regular, né? Ou seja, se o feixe é paralelo, ele também vai ser refletido de forma paralela.
A expressão da superfície polida se refere a uma superfície cujas irregularidades são desprezíveis, pois na realidade não há uma superfície plenamente polida. Os espelhos planos, por exemplo, é um exemplo disso, porque o espelho, a luz bate e volta para o meio. É uma superfície super polida, lisinha, né? Polida, lisa. Já a reflexão difusa, ela vai ocorrer quando um feixe de luz encontra numa superfície e volta de forma irregular, ou seja, vai para todo lado, vai para todas as direções. Isso aconteceria em quê? Em superfícies rugosas, ou seja, são superfícies com imperfeições, e o feixe é refletido de forma irregular. Como ele é refletido em diversas direções, pode ser visto por observadores localizados nos mais diferentes lugares. Podemos dizer que é graças a esses fenômenos que enxergamos a forma dos objetos. A reflexão difusa da luz permite entender porque, aos nossos olhos, os corpos apresentam cores diferentes. Podemos dizer que a cor de um copo é vista pelo olho humano, é determinada pela luz difundida por ele quando iluminado pela luz solar. Então, ó, uma superfície rugosa, tá vendo? Ela bateu aqui e, tá vendo? Tá saindo toda irregular. Então, ó, uma superfície irregular pode ser, sei lá, um azulejo, imagina azulejo, imagina um cimento queimado, um vidro entortado, uma janela com, sabe aqueles vidros que não é lisinho, ele é caracachento, né? Então, numa superfície que não é polida. Então, ou seja, o raio, deixa eu apagar aqui, peraí, ó. Tá vendo aqui? Ó, esse raio aqui, por exemplo, ele chegou aqui nessa direção, olha só, ele saiu numa direção completamente diferente. Tá vendo que os raios refletidos, eles não estão paralelos, quer dizer, então vai um para cá, outro para lá, outro para lá. Então, cada raio volta para o meio ambiente de uma forma, tá? Agora nós temos a absorção da luz. A absorção da luz consiste na transformação da energia luminosa em energia térmica. Ou seja, por exemplo, nas pavimentações de ruas e estradas, é habitual sinalizar o asfalto com faixas de letras brancas ou amarelas. Assim, a camada negra do asfalto absorve a luz, que por sua vez é difundida pelas faixas e letras brancas ou amarelas. Então, a gente vai ver mais à frente a questão da absorção da luz lá na parte das cores. A refração, agora nós vamos ver a refração da luz. Ela ocorre quando a luz incide numa superfície que separa dois meios transparentes. Atravessando-a, propaga-se no outro meio. Quando isso acontece, a luz pode sofrer uma mudança na direção da sua trajetória. A gente já viu um pouco disso lá na primeira e na segunda semana. Então, por exemplo, nós temos aqui um vidro, né? Então, aqui em cima é o ar, ó, o ar. Aqui embaixo também é o ar, né? Então, ó, a luz, ela chega assim, ela passa pelo vidro mudando de direção e volta para o ar num lugar diferente, quer dizer, ela não vai fazer isso, tá vendo? Então, assim, a luz, ela muda o caminho dela, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui não tá certinho não, mas ela vai fazer isso e aqui vai fazer isso.
A luz jamais vai fazer isso aqui, passar direto, né? E vai sair do outro lado como se não existisse nada aqui. Então, isso é a refração da luz, é como é que a luz passa de um meio através de outro meio, no caso aqui, o vidro. E agora a gente vai ver a dispersão da luz. A dispersão, observe na imagem abaixo, um feixe de luz branca emitido pelo Sol, por exemplo, atravessando um prisma de vidro. O que acontece? A luz branca, ela é um conjunto de todas as cores, tá? Quando você tem a luz branca, ela está composta por todas as luzes, digamos assim. Quando ela bate num prisma, ela se separa. Ela bateu aqui, ó, a vermelha veio para um lado, a amarela veio para o outro, a azul, a verde, a roxa. Então, as cores se separaram. Um feixe de luz branco, que é composta por todas essas cores aqui, essas cores juntas formam a cor branca. Só que quando ela bate no prisma, ela separa, essas cores se separam. Ou seja, o fenômeno da dispersão é um desdobramento da refração, quando a radiação interage com um novo meio de propagação, tá? Agora, o espalhamento da luz. O espalhamento da luz é um processo que ocorre muito rapidamente, no qual as partículas da atmosfera absorvem radiação luminosa, emitindo para outra direção. Pode ser considerada tipo de refração no caso da partícula ser transparente ou translúcidas, como as moléculas de gases e gotículas de ar presentes no ar. Mas a luz também pode ser espalhada por partículas opacas, como a poeira e outros poluentes. Então, aqui, ó, como eu já havia falado, ó, a luz branca ela é composta de várias cores. Como cada uma delas possui um comprimento de onda, a gente ainda vai ver isso, tá? As moléculas do ar, como o oxigênio e o nitrogênio, são mais eficientes em espalhar comprimentos de ondas curtos, como azul e violeta. Esse espalhamento seletivo das moléculas do ar é responsável pela cor azul do céu. Ou seja, tem as gotículas de água, a luz bate na gotícula de água e espalha de outra cor, nesse caso de azul. Então, os componentes do ar vai fazer com que a luz reflita, ela atravesse e separe, olha só, igual aqui ela vai separar no azul, por isso que a gente vê o céu azul, tá? Agora vamos ver aí a cor de um corpo. Como a gente já havia dito antes, a luz branca ela é composta de todas as cores. Quando ela bate num corpo opaco, esse corpo vai refletir, ela vai absorver algumas luzes. Um objeto ela absorve a luz e reflete a luz também. Então, por exemplo, um corpo branco, o que acontece? O corpo branco ele recebe a luz branca. Deixa eu apagar aqui, né? Ops. Só apagar aqui para não bagunçar muito, ó. Então, um corpo branco, né, tá aqui, ele vai receber a luz branca. Como a luz branca é um conjunto de todas as luzes, o que o corpo branco faz? Ele reflete de volta para o meio todas as luzes. Então, ele vai refletir, nós vamos perceber o objeto como branco, porque ele está refletindo todas as luzes. Já um corpo vermelho, o que acontece?
quando uma luz branca chega nesse corpo, ele vai absorver todas as cores, menos o vermelho. Então, ele só vai refletir a luz vermelha, tá? Por isso que a gente vai ver, ó, ele absorve, a luz branca entrou. O corpo vermelho, ele absorveu todas as cores e só refletiu o vermelho. Por isso que a gente percebe o objeto vermelho como vermelho. Agora, o preto é o que ele acontece? O preto é ausência de luz. Quando a gente vê um objeto preto, significa que a gente não está vendo luz nenhuma vindo daquele objeto. Ou seja, a luz branca reflete, bate nele, ele absorve todas as cores e não vai refletir cor nenhuma. Ou seja, a cor branca reflete todas as cores. A luz branca, né, o objeto branco reflete todas as cores. Um objeto vermelho só vai refletir o vermelho. O verde só vai refletir o verde e absorver todas as outras cores. Já o preto é a ausência de luz. Por quê? Porque o preto absorve todas as cores. Então, quando a gente olha para um objeto preto, significa que ele não está refletindo a luz que ele está recebendo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Escolha a alternativa correta. O olho humano vê um corpo amarelo quando este, ao ser iluminado para luz branca, reflete difusamente apenas a luz amarela. Então, se eu tenho um corpo amarelo, ele vai refletir só o amarelo e vai absorver todas as cores. B. Então, aliás, nós temos que analisar, ver se essa alternativa é correta, né? Ele vê um corpo amarelo, quando ele é iluminado por cor branca, ele reflete difusamente apenas a luz amarela? Sim, porque ele vai absorver as outras cores e vai refletir apenas a amarela. Agora, o olho humano vê um corpo amarelo quando este é iluminado apenas pela luz amarela. É verdade? Olha só, é porque ele está sendo iluminado apenas pela luz amarela? Não, não é verdade. Por quê? Porque o corpo amarelo, o que acontece? Ele pode ser iluminado por qualquer cor, mas para a gente perceber que ele é amarelo, ele tem que ser iluminado pela luz amarela também. Então, se eu tenho 3 cores de luz, por exemplo, se eu tenho a luz vermelha, verde, amarela e azul refletindo nesse corpo, ele vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a amarela. Não significa que ele está sendo iluminado pela cor amarela. Significa que ele só reflete a cor amarela. Então, a alternativa B é errada e a alternativa A está certa. O 7. Um corpo apresenta-se azul aos nossos olhos quando iluminado pela luz branca. Ou seja, esse corpo vai receber a luz branca, vai absorver todas as cores e vai refletir a azul. Se esse corpo for iluminado por uma luz de outra cor que não seja azul nem branca, que cor apresentará? Se esse corpo ele recebe uma luz que não é a branca, então o corpo aqui, né? Ups. Ele recebe luzes, mas ele não está recebendo a luz branca nem a azul. Se o corpo azul só reflete a cor azul, o que acontece quando ele é iluminado por outras cores que não seja azul? Ele não vai refletir luz nenhuma. Se ele não reflete luz nenhuma, qual que é a cor dele? Preta. Por quê? Porque ele não está refletindo cor nenhuma, né? Vamos ver aqui, ó. Um quadro coberto com uma placa de vidro
plano não pode ser visto tão nitidamente quanto outro coberto, porque o vidro... Então, olha só, eu tenho um corpo, tá aqui. A gente olha para esse corpo, a gente vê ele de um jeito. Se eu tenho um vidro em cima dele, a gente já aprendeu aqui em cima que a luz vai bater e vai sair do outro lado diferente, né? Então, se a gente olha esse objeto pelo vidro, né? Esse vidro, ele não vai ser visto da mesma forma, não vai ser visto tão nítido, porque a luz vai bater nele e vai mudar de direção. Então, é porque ele reflete, ou seja, o vidro vai refletir. E outra coisa, ele vai refletir, se é um vidro, ele também vai refletir parte da luz, né? Então, o vidro, ele é uma superfície polida. Se ele está tampando um outro objeto, você olha para o objeto, você vai ver o objeto, mas a luz que está batendo ali também vai voltar para o meio. Então, ele vai distorcer, eu vou ter uma imagem distorcida. Eu não vou conseguir ver o objeto direitinho, porque o que me faz ver o objeto é a iluminação. Por exemplo, se eu tenho uma luz amarela, uma luz que não seja muito clara, uma luz meio escura, você vê as coisas meio escura, não vê tão claro. Agora, se você tem um vidro ali, aquele vidro vai refletir um pouco da luz. Se ele reflete parte da luz, eu não vou ver aquele objeto tão nitidamente. Basta você olhar numa janela para tentar ver dentro da casa. Aliás, você está do lado de fora, olhando pela janela, tentando ver para o lado de dentro, pelo vidro. Você não vai ver tudo certinho. Você pode observar que você vai ver reflexos, né, dos objetos que estão do lado de fora. Ou seja, não vai estar nitidamente, porque o vidro vai estar refletindo, tá? Então, gente, olha só. Uma bandeira possui listas coloridas nas cores verde e branca, tá? Aí eu desenhei ela aqui, já para adiantar. Quando recebe a luz branca. Então, para representar a luz branca, eu vou colocar essa cor colorida aqui, ó. Então, ó, tá recebendo a luz branca, né? Isso faz de conta, isso aqui é a luz branca, tá? Só para representar aí. Isso faz de conta que isso aqui é a luz branca, que tá vendo? Que ela tem todas as cores, né? Então, o que que vai acontecer? Esse objeto aqui, ele vai refletir a luz verde, né? Então, eu vou apagar aqui para não ficar confuso, peraí. Então, ó, ela recebe a luz branca. Vou fazer só uma aqui para... Então, a gente sabe que está recebendo a luz branca, né? Então, vai refletir o quê? A luz verde, né? O verde vai refletir o verde e o branco vai refletir o quê? A luz branca, né? Então, faz de conta que isso aqui é branco. Esse colorido aqui tem todas as cores, faz de conta que ele é branco, né? Porque desenhar branco em cima de branco é meio complicado. Então, isso aqui é ela recebendo a luz branca, correto, né? Agora, fala o seguinte, esse torcedor que usa essa bandeira é utilizada por um torcedor que está numa festa cujo ambiente é iluminado apenas por cor vermelha. Então, ele vai ser iluminado por cor vermelha. Então, a luz que está chegando aqui é só vermelha. O que que acontece com a luz vermelha quando ela bate no preto? Ela é absorvida, então ela não vai refletir luz nenhuma, porque ela só está recebendo a vermelha. Quando a cor branca recebe a luz vermelha, como a branca
reflete todas as cores, ela vai refletir a luz vermelha, porque a única luz que ela está recebendo é a vermelha, então ela vai refletir a vermelha. Então, que cor que eu vou ver esses objetos aqui? Se aqui eu não estou refletindo cor nenhuma, eu vou ver esse objeto aqui de que cor? De preta. E aqui? Aqui eu vou ver, então, ó, o que é verde vai ficar preto. Eu vou ver de preto, né? O que tá branco, eu vou ver de vermelho, porque ele tá refletindo a luz vermelha. Então, vai ser, eu vou ver essa bandeira nas cores preta e vermelha, né? A segunda, um jovem se veste para uma festa com a camisa vermelha, calça azul e jaqueta verde, né? Vista sobre a luz solar. Então, sobre a luz branca, vermelho reflete o vermelho e absorve as outras cores, o azul absorve as outras cores e reflete o azul, e o verde absorve as outras cores e reflete o verde. Ao entrar num salão de festa iluminado apenas pela luz monocromática vermelha, enxerga sua roupa de outra cor. Então, mais uma vez, ela está recebendo o vermelho. O vermelho recebeu luz vermelha, ele vai refletir que cor? A vermelha. O azul recebe a luz vermelha, ele vai refletir alguma coisa? Não. O verde recebe a luz vermelha, ele vai refletir alguma coisa? Não. Então, que jeito que eu vou ver esses objetos? O vermelho vai ser vermelho mesmo, porque ele está refletindo a luz vermelha. O azul não está refletindo nada, então ele vai ser preto. O verde também não está refletindo luz nenhuma, então a gente vai ver ele que cor? A gente vai perceber ele de preto. Ou seja, ó, a camisa a gente continua vendo vermelho, a calça a gente vai ver de preta e a jaqueta preta também, tá? O 23, numa tarde ensolarada, o torcedor usa o uniforme do clube com uma frase escrita em azul homenageando o seu principal ídolo. Então tá aqui, uma camisa verde com a frase escrita em azul. Deixa eu acontecer aqui uma frase. Aí o torcedor, sem trocar o uniforme, resolve comemorar num restaurante cujo interior a iluminação é feita com uma luz monocromática azul. O garçom que serve ao olhar para o torcedor vê o quê? Se ele está, se está tendo uma luz azul, então, ó, está recebendo uma luz azul. O verde, quando ele recebe uma luz azul, o que ele vai refletir? Nada. Porque ele vai absorver o azul e não vai refletir mais nada. Então, que cor que eu vou ver? O verde vai passar a ser preto, né? O verde passa a ser preto, porque ele está absorvendo a cor azul e não está refletindo nada. Não reflete nada. Já o azul, ele reflete a cor azul. Que cor que ele vai refletir? Ele vai refletir azul. Então, o uniforme, a camisa vai ficar preta e a frase na cor azul, tá? Tranquilo assim, né? Agora, nós vamos ver a independência dos raios de luz. Esse princípio diz que as luzes que se interceptam não sofrem mudança. Ou seja, vamos olhar esse desenho aqui. Eu tenho uma fonte de luz aqui, tá? Essa fonte de luz, ela tá refletindo aqui. A outro raio de luz está refletindo. Quando elas se interceptam, tá vendo? Se a luz passa por um objeto, por um vidro, ela vai mudar de direção, né? Se a luz, ó, se eu tivesse um vidro aqui, o que acontecia? A luz vinha assim, ia fazer uma mudança aqui, ia sair cá na frente diferente. A luz, quando ela interfere, passa por outra luz, ela não sofre nenhuma
variação. Por quê? Porque a luz é energia. Então, ela não tem um meio, o meio é o mesmo, tá? O meio que ela está passando é o mesmo. A única coisa que vai acontecer é que aqui no meio vai ficar um pouquinho mais claro, porque a intensidade da luz é maior. Se eu tenho uma luz iluminando aqui e a outra aqui, no lugar que ela se cruza, a iluminação vai ser maior. Então, esse é o fenômeno da independência da luz. Uma outra coisa, por exemplo, lá no exercício, a gente viu, aliás, lá em cima, quando a gente estava vendo peraí, não, tá aqui embaixo, desculpa. Ó, quando a gente vê uma fonte pontual, se ela recebe um corpo opaco, ela vai formar uma sombra, né? Aqui, eu fiz um exemplo aqui, diferente do exercício lá do PET. Mas por aqui, vocês não dá para ver. Eu tenho essa luz aqui. Eu tenho esse objeto aqui. E aqui eu tenho um anteparo, uma parede. Na hora que essa luz vem, que ela bate nesse objeto aqui, ela vai formar o quê? Ó, ela tá vindo aqui, né? Tá passando aqui assim. Então, ela vai formar uma sombra aqui assim, ó, onde tá preto, né? Então, ó, na hora que ela vem, ó, ela vai continuar. Então, ela vai fazer essa sombra aqui, né? Ou seja, essa sombra aqui do lado. Então, é a sombra, ó, tá? A parede aqui. Então, vai bater na parede, vai bater assim. Esse outro raio vai vir aqui, vai bater no círculo, no disco, e vai o que? Vai formar essa sombra aqui. Na hora que eu olho para minha parede, o que eu vou ver? Eu vou ver a sombra vermelha, a sombra desse aqui, aqui. Eu coloquei ela em vermelho só para diferenciar. Ou seja, elas vão se interceptar, né? Ó, então, eu vou fazer essa sombra aqui, eu vou ter essa sombra e essa sombra. Se essas luzes, por exemplo... Então, gente, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma luz... porque eu tenha... eu tenho aqui um raio de luz, um feixe de luz aqui. Então, eu tenho um raio de luz aqui, né? Deixa eu colocar uma... Vamos supor que eu tenho... Isso aqui seja uma parede, né? E vamos supor que eu tenha um disco aqui assim, né? Vamos supor que eu tenho um disco aqui. Então, então aqui é minha fonte de luz. Ela bate aqui nesse disco e ela vai fazer o quê? Uma sombra aqui assim. Então, se eu for olhar a sombra desse disco aqui, eu vou ver a sombra dele vai ser isso aqui, né? Então, essa aqui vai ser a sombra que ele vai formar. Se esse raio, se esse, por exemplo, tiver para cá, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Vamos supor que esse raio esteja aqui. Vamos supor que ele esteja em pezinho aqui, né? Então, eu tenho esse disco. Ixi. Deixa eu fazer outro aqui para ser mais fácil. Vamos supor que eu tenho um disco aqui assim, né? Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter
o ponto de luz aqui assim, né? Então, ele vai fazer uma sombra aonde? Aqui assim. Ops, vai fazer uma sombra daqui até aqui só, viu, gente? Aqui é... Então, eu vou ver a minha sombra o quê? Ela vai ser menor do que a outra, né? Ó, a outra tava aqui assim. Então, ó. Então, peraí, vamos colocar aqui, ó. Né? Essa aqui, ela é maior, né? Essa sombra aqui é maior do que essa. Então, essa luz está aqui. Vamos supor que eu tivesse... Opa, peraí. Né? Vamos fazer aqui de novo, ó. Então, se ela tivesse aqui assim, eu tenho que... Peraí. Ai, caramba. Ah, não, é isso aqui que tem que ir para trás. Desculpa. Esse aqui também. E esse aqui que tem... Ops. Esse aqui que tem que ir lá para trás. Ixi, tá difícil de recuar aqui. Enviar pra... Ah, tá, consegui. Então, ó. Se eu tivesse os dois raios de luz aqui... Então, deixa eu colocar isso aqui direitinho aqui. Ops. Vamos supor que esse raio, que esse disco estava aqui assim, né? Então, ele vai formar essa sombra aqui, olha só, né? Formou uma sombra aqui e outra aqui. Eu só não vou desenhar do jeito que tá lá no negócio, que lá vocês vão ter que adivinhar como é que tá. Vamos supor se esse raio estivesse aqui, ó. Esse negocinho tá aqui. Como é que eu vou ver essa sombra? Ó, peraí. Como é que eu veria isso aqui? Quer dizer, esse negocinho aqui, ele tá fazendo essa sombra aqui. Então, ó, eu vou ter essa sombra, fazer só aqui, que é onde termina esse outro, e eu vou ter essa outra sombra aqui, né? Porque o daqui termina aqui. Então, esse aqui é o do maior, ó. Então, vai estar aqui. O outro vai estar bem, ó, ele vai estar bem pertinho, né? Que olha, só esse pedacinho aqui que ficou fora. Então, eu vou ver essa sombra assim. Então, aí eu acho que vocês dá para conseguir resolver lá, beleza? Então, tá jóia, gente. Até o próximo vídeo. O outro pet já tá chegando por aí. Assim que chegar, eu já vou fazer as complementações para facilitar para vocês e já vou começar a gravar os vídeos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchau, tchau.